Dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Para essa data, o FEFELESH Conversa está recebendo a professora Maria Célia Lima Hernandes. Ela é docente da área de Linguística e coordenadora de um estudo que está investigando como o cérebro de pessoas com deficiência visual processa metáforas e outras linguagens abstratas. O projeto tem financiamento do CNPq e envolve diversas áreas do conhecimento, como linguística, neurociência, psicologia e educação. A expectativa é que a pesquisa produza conhecimento para auxiliar na inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade. Além da professora, estão aqui no estúdio alguns convidados com deficiência visual e ligados ao projeto e à USP para conversar sobre suas vivências. Fala pessoal, começando aqui mais um FEFELESH Conversa, eu sou Paulo Andrade e a gente está aqui hoje para mais um episódio para falar de um projeto especial que está sendo desenvolvido aqui na faculdade da professora Maria Célia Lima Hernandes, do DLCV. Tudo bem, professora? E está aqui também o professor Paulo Eduardo Capel Cardoso, que ele é da Faculdade de Odontologia aqui da USP. E o projeto é um nome complicado, professora, deixa eu ler aqui, que é o Recursos Inferenciais na Metáfora Situada e Audiodescrição, Estudo Contrastivo. Professores, sejam bem-vindos. Do que fala esse projeto? O que é o projeto? Bom, primeiro eu agradeço muito pelo espaço para falar do projeto. Trata-se de um projeto universal, financiado pelo CNPq e acolhido por duas unidades aqui da USP, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e desenvolvido parcialmente, né, uma parte do projeto está sendo desenvolvida no Instituto de Estudos Avançados da USP. Uhum. É um projeto em que a gente, inicialmente, se fez uma pergunta a respeito do processamento de uma linguagem mais abstrata. Será que uma pessoa que nunca viu nada, então ela não constrói, na teoria, em tese, ela não construiria uma imagem? E aí a gente vai pegar uma figura de linguagem, que é um processo criativo, mas também é um mecanismo de mudança nas línguas, e vamos pensar como é que eles interpretam essas metáforas. Uhum. Esse foi o primeiro ponto do projeto. Segundo passo, eles interpretam assim. Agora, como é que isso se processa na mente, no cérebro desse indivíduo? E aí, então, a gente desenhou um projeto para lidar com essas condições. Uhum. Acho que a gente pode falar que mesmo as metáforas, apesar de serem uma linguagem abstrata e mais inacessível para algumas pessoas, em decorrência de muitos fatores, ela também tem uma gradiência. Assim, se a gente pegar a categoria de metáfora, a gente tem uma gradiência de metáforas. E aí nós distribuímos essa gradiência de metáfora em 4 tipos a mais. Nós pegamos 4 tipos muito diferentes, bem marcada a diferença entre eles, né? E aí então a gente coloca a pessoa na máquina de ressonância magnética, depois de ouvir uma audiodescrição, é uma historinha, um filminho que passa, e aí todas as metáforas são conexas a essa audiodescrição. Então ele vai se lembrar da audiodescrição e vai dizer, é metáfora, aperta o botão. Ou não é metáfora, ele não aperta o botão. É metáfora, a cada frase que aparece. E aí nós vamos identificar qual é o lugar da metáfora, do processamento da metáfora. E vamos cotejar isso com os videntes, que a gente chama vidente. Não, o vidente é aquele que não tem nenhuma atipicidade de visão. É isso. Certo. E é um projeto multidisciplinar, né? Acho que a gente pode falar que sim, talvez o Paulo pudesse falar um pouquinho a respeito da... É um projeto multidisciplinar, inclusive envolve a Faculdade de Medicina, o Instituto de Física, né? No meu caso, em particular, um pouco a odontologia, mas aí eu sou mais um participante do projeto. Como que a odonto entra nessa curiosidade? Eu acho que como uma pessoa de baixa visão que sou, né? Existe uma frase muito conhecida, usada nas deficiências, que é nada sobre nós sem nós. Então fica complicado você desenvolver um projeto que tem como população-alvo pessoas cegas e de baixa visão e não ter pessoas no time de pesquisadores, né? Então, nesse sentido, a odontologia entrou. Posso fazer um assim, adendo, claro que pode. Porque ele se tratou como se fosse assim, eu estou lá só para marcar presença e ser alguém sobre o qual falamos, não é verdade? Não. O Paulo tem uma experiência muito larga, e é por isso que ele está no projeto, muito larga nesse campo da acessibilidade e da integração. É uma experiência muito maior do que a minha. Então, eu precisava de alguém com a expertise do Paulo
para filtrar algumas ações nossas, para testar, para verificar se faz sentido. E não só ele, a gente, né, o Paulo é porque ele está dentro do projeto, é um pesquisador de grande formação acadêmica, né, e aí ele vai fazer esse papel dentro do projeto. Mas a gente também consulta outras pessoas que estão fora do projeto. Né? Sim. E eu pulei aqui uma parte. De onde surgiu a ideia desse projeto, professora? Como que surgiu ele? Como que começou? Eu acho que é uma sementinha que brota na gente quando estamos professores em sala de aula e lidamos com pessoas em sua diversidade. Então, nós temos alunos muito diferentes, com habilidades muito diferentes uns dos outros, e alguns têm certa dificuldade de alcançar essa linguagem abstrata. E aí, muitas vezes, a gente escuta aquela frase que professor nenhum gosta de ouvir. Professora, estou perdido. Não entendi. Estou perdido. Então, está perdido mesmo, porque, assim, na verdade, nós, professores, temos que nos adaptar a essas condições. Temos que criar um repertório para lidar com essas condições e ensinar de um modo, explicar de um modo diferente, que alcance num modelo que o Paulo gosta de falar muito disso, eu entendo muito menos sobre isso, que é esse desenho universal. Então, quando eu falo, eu tenho que me lembrar sempre que eu falo para uma diversidade muito grande. Então, eu tenho que, além de dominar o conteúdo enquanto professor, eu tenho que adaptar essa linguagem ao público variado. E foi assim que surgiu. Na verdade, surgiu há muito tempo lá atrás, faz 23 que eu estou aqui na USP, 23 anos, e antes de ingressar na USP, eu tive uma aluna que levava reglete para a sala de aula. E aí O que é reglete? É um equipamento de anotação, que ele vai anotando e vai escrevendo em braille, furando legal. o papel e vai escrevendo em braille. E aí o que acontece? Eu ia dar aula, eu falava, tá vendo aqui, professora de sintaxe, né? Tá vendo aqui, ó, olha esse movimento que faz. Ela não via nada. Então ela foi me ensinando a perceber que havia coisas que eu não sabia e que eu tinha que aprender. Isso foi eu acho que isso vai criando um crescendo sentimento dentro em da você. gente, porque Paulo tem uma palavra legal para isso, que é deusidade. Deusidência. Deusidência. Eu costumo dizer que não existem coincidências na vida. Não. Existem deusidências. E as coisas vão se encaixando. Vão se encaixando, exatamente assim. Aí são as pedrinhas que são colocadas no nosso caminho e a gente vai percorrendo no início sem perceber que há uma motivação ali e que é feita para você, é a tua missão. Quando você percebe que essa pedra cresceu e que você tem que dar uma parada ali e resolver o problema, e você descobre que você tem algumas competências para isso, e que as outras dependem dos parceiros que você tem, aí pronto, vira causa. E o nosso projeto de pesquisa virou uma causa na minha vida. Eu tenho que fazer algo por pessoas que precisam dessas minhas habilidades e competências. E recentemente teve um evento aqui no IEA, né, sobre a sua pesquisa, sobre o seu projeto. Podia falar um pouquinho dele? Sim, a gente batizou de Crânios e Cérebros, Estudos Fora da Caixinha. Porque todos os pesquisadores com os quais eu tive contato tinham uma formação na área primária deles e tinham algum interesse fora ou mesmo especialização fora. No meu caso, então, eu sou formada em Linguística Teórica pela Unicamp e fiz isso durante muito tempo. E aí fui fazer um mestrado em Neurociência por causa das coisas que eu queria saber, dos trabalhos dos alunos, e para falar com propriedade das coisas que eu falava. E aí, com isso, todos os outros tinham formações assim também estranhas e fora da caixinha. E aí montamos o evento para a gente discutir alguns temas muito importantes. Desses temas, havia uma pessoa, assim, uma figura muito proeminente aqui na USP, que era o professor Walter Neves, que trabalha com escavação. Ele é do ICB, acho que ele está aposentado no ICB, né? Trabalha com escavação e ele recupera os crânios e ele vai discutir a teoria da evolução por meio do crânio que ele encontra. Legal. E aí ele veio trabalhar com a gente, porque a gente trabalha com o cérebro e ele trabalha com o que está ali como capa desse cérebro. E aí a gente deu uma interação muito bacana. Foi um evento que chamou muito a atenção dos alunos, a gente recebeu muitos alunos, o público que ouviu pela internet, fez perguntas e depois também alguns deles nos procuraram, né, para tentar fazer um trabalho conosco e tal. Então foi um evento muito interessante. E já fazendo um spoiler aqui, em novembro vai ter outro evento grande, e o professor já deu um sorriso Acho ali. que o professor Paulo pode falar com propriedade, porque a gente tem trabalhado juntos nessa questão da organização. Esse é um evento, ele é bem grande, ele é bem diversificado, e a ideia é justamente essa, né? De fazer um evento transversal que tem como
não vou dizer foco principal, mas trabalha muito na questão da cegueira e da baixa visão. Mas nós vamos ter cursos, seminários, workshops, apresentação. É muito extensa a programação. Uma programação cultural que também tem as exposições. Então, o professor, ele nunca fala muito dele, mas o professor Paulo, faz o dele. Ele está fazendo a impressão 3D de cérebros, de crânios, para a gente levar para lá e as pessoas poderem tocar. As pessoas com deficiência visual. Que legal. Poderem ouvir explicação de especialistas. Que estarão ótimo. Por ali também. Já tem data? Já tá fechado? Como é Sim, de 5 a... É de 6 a 9. 6 a 9. 6 a 9 de novembro. De novembro. E tem uma coisa que nós esquecemos de falar. Certo. No dia 9, nós teremos uma programação especial dentro do clube da USP, do CPUSP. E ali é prática esportiva, integrativa. Então, nós teremos judô, que vai ser apresentado pelas pessoas que têm deficiência e que têm medalhas no judô, e que vão depois mostrar como se faz e convidar os que enxergam, que são os videntes, para fazer com eles a mesma coisa. Teremos goalball, que é um jogo muito específico. O que é goalball? Goalball eu não vou dizer que é algo que poderia ser lembrado a um futebol, mas na verdade não tem. É uma pessoa que vai ficar no gol e uma pessoa que vai arremessar essa bola para lá. E tem que ser em silêncio, muito silêncio, porque dentro da bola tem um barulhinho. É isso que e aí, então, ele arremessa e o outro tem que tentar não deixar passar no gol. É uma modalidade exclusivamente desenvolvida para as pessoas cegas. É parecido com o futebol que a gente vê na Olimpíada. É parecido com o futebol. São 3 de um lado, 3 do outro. E tem essa questão muito interessante do silêncio absoluto, porque o guiso da bola é que vai fazer com que os jogadores se posicionem e façam o ataque e a defesa. E ele ocorre num espaço semelhante a uma quadra de vôlei. Certo. Isso vai ser no evento, então, de novembro. Também vai ter isso. Futebol. Além do goalball, vai ter o futebol de cegos. Vai ter vai ter uma espécie de... Eles vão se apresentar, uma apresentação pra gente. Vocês dois trouxeram, então, 3 convidados especiais, né? Que a gente vai fazer a troca aqui da mesa agora. Isso. E a gente já vai apresentar eles já. Retomando aqui, a professora Maria Célia precisou sair por uma questão de espaço e... ela trouxe os convidados aqui, 3 convidados, né, mais o professor, que já se apresentou, mas ele faltou a audiodescrição dele, né, professor? Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa um pouco mais baixa que o Marcelo, tenho 1,69, tenho cabelos... Estão me dizendo que os meus cabelos estão bem mais brancos do que grisalhos, tenho olhos castanhos, um nariz grandão, uma boca pequena. Segundo a minha esposa, eu sou o 4º menino mais bonito do mundo, fora os meus filhos e o meu neto, né? Então, bom humor, né? Muito bom. Sempre. Marcelo, poderia se apresentar? Ele é aluno da Letras. Bom, meu nome vocês já sabem. Vamos lá, eu sou uma pessoa alta, tenho 1,80. Tenho cabelos castanho claros, castanho médios, digamos assim, longos, até... um pouco abaixo das espáduas. Tenho olhos azuis, um nariz levemente grande. E no momento eu tenho 26 anos. Estou na minha 2ª graduação aqui na USP. Ingressei em 2017 em Ciências Sociais, me graduei em 2021. E em 2023 reingressei no curso de Letras e atualmente estou na habilitação de espanhol, além da habilitação de língua portuguesa. Eu sou deficiente visual, eu tenho baixíssima visão, não tenho quase nada, menos de 5% de visão, só percebo luz e, por conseguinte, sombras. E é congênita, né? É congênita, sim. Eu não tenho diagnóstico fechado até hoje, mas o que diz no meu exame com um ponto de interrogação é distrofia da retina em decorrência de doença de Leber. Minha oftalmo não acredita que seja exatamente doença de Leber, ela tem lá os argumentos dela. Quer dizer, ela acredita, mas outras pessoas não acreditam. O que é? Desculpa, o que é a doença de Leber? Então, a doença de Leber, ela é uma doença que envolve a área neuromuscular. Então, por isso, ela defende que possa ser
enfim, ela tem lá os argumentos dela, especialmente pela minha prática que eu tive por muito tempo, levei muito para perder, que isso é prejudicial, de apertar o olho. Ela diz que realmente pessoas que têm a doença de Leber, isso gera estímulos neurológicos, apertar o olho. Então é um dos fatos que ela defende, qual deve ser isso. Só que geralmente o Leber vem acompanhado de outras questões neuromusculares que eu nunca manifestei, nunca tive. Então, é por isso que muita gente não acredita. Eu cheguei a fazer um exame uma vez, mas fiz no Hospital São Paulo, mas não sei o que aconteceu. Nunca me devolveram um mapeamento genético para constatar o que eu tinha. Já tem mais de 10 anos, tem quase 15, na verdade, que eu fiz esse exame. E até hoje não tive exatamente uma resposta concreta. O meu diagnóstico continua em aberto, mas eu tenho distrofia da retina. Então, na prática, são 5% de Exato. De visão. Muita gente questiona, né? Por que você não pode fazer, por que você vai transplante de córnea? Eu fico tipo, por quê? Não ia me servir de absolutamente nada, porque eu tenho problema da retina. E a córnea funciona perfeitamente. E a gente está aqui também com a professora Renata Rosito, né? Que ela é professora da Unifesp. Professora, seja bem-vinda também. E se apresenta também, quem é você e como que é a sua deficiência? Muito obrigada, eu quero agradecer o convite a vocês, especialmente ao Paulo, professora, pela oportunidade de falar. Bom, eu sou a Renata, sou Rosito Tonelli, eu tenho um último sobrenome aí, de origem italiana, então eu vou fazer a minha audiodescrição, né? Eu sou uma pessoa branca, eu tenho cabelos médios, ondulados, castanhos claros, tenho os olhos castanhos escuros, dizem que eu tenho um sorriso bastante largo e tenho 49 anos de idade. Então, eu entrei na área acadêmica, né, em 97, como aluna de pós-graduação aqui na USP, já tinha feito minha graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou formada em Química. Fiz minha pós-graduação numa área que tem parte de experimentação, porque eu fiz minha pós-graduação no Instituto de Química, né, então eu tinha muito trabalho de bancada. Me doutorei em 2003 e depois, então, eu fiz um pós-doutorado aqui na USP ainda no Instituto de Química. Depois eu fiz um segundo pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo, trabalhando com biologia de protozoários e fiquei na Unifesp desde então, que aí eu prestei concurso e fui contratada. E atualmente sou do Departamento de Ciências Farmacêuticas no campus de Diadema da Unifesp. E a sua deficiência visual, ela é adquirida, né? Não é como o Marcelo, que é congênita? Como que é? Como que foi isso? Há mais ou menos 10 anos, eu fui fazer um exame no Detran, aquele que a gente reclama muito, que a gente vai fazer o exame oftalmológico no Detran, né? Mas eu fui fazer esse exame no Detran e fui reprovada. E na época eu fiquei indignada. Falei, nossa, como que eu fui reprovada no exame do Detran? E eu achava que era um problema do óculos, né? Porque, na verdade, eu tenho miopia, eu tenho astigmatismo, ceratocone, e depois eu acabei descobrindo que tinha mais um probleminha aí, que era uma distrofia macular seca, que é uma doença degenerativa que, no meu caso, né, acometeu os 2 olhos. Isso significa que com os anos, Paulo, eu estou perdendo a visão central. Então eu tenho a visão periférica muito preservada. Professor, o que é visão central? Desculpa te interromper, mas o que é visão central e visão periférica? Não, mas eu acho muito importante você fazer essa pergunta, Paulo, porque tem pessoas que têm uma perda da visão central e outras da visão periférica, né? Então, por exemplo, a visão central é aquela que a gente usa para ver detalhes. Então, quando você vai fazer uma leitura, você está usando todo o foco, o centro da sua visão. Ou quando você vai olhar uma pessoa, você está admirando algo, você está usando todo o centro, colocando toda a sua atenção aqui naquele pontinho focal no centro do seu olho. Então, essa é a visão central. E a visão periférica é aquela que a gente usa, assim, vamos dizer que a gente fala, eu olhei de soslaio, eu olhei com o cantinho dos olhos. Então, aquilo que você percebe que está acontecendo ao seu redor. Então, tem pessoas que perdem essa visão central. Então, no meu caso, vou falar da minha própria experiência, né? O centro da minha visão, eu vejo tudo absolutamente borrado. Então, eu estou aqui conversando com você, eu sei que você está aí, eu te vejo, mas eu não vejo, por exemplo, a sua fisionomia. Então, eu não consigo ver as suas reações. Ou mesmo dos nossos colegas aqui, do Paulo. Eu vejo dos ombros para baixo. Mas existem pessoas que têm o inverso, eles têm perda da periferia. Então, imagina só, faz um teste, a gente pode fazer esse teste aqui. Você pega e faz um círculo assim com o seu olho e coloca assim na frente dos seus olhos. Você vai ver que você não tem, você está enxergando por um buraquinho muito estreito. Então, as pessoas podem ter perda do centro
ou da periferia. E o meu caso é o central. E a sua visão periférica, você vê nítido? A minha visão periférica é preservada, é ótima, eu faço um acompanhamento oftalmológico e é isso que me permite ainda hoje que eu consiga me deslocar sozinha. Então, porque eu consigo com a periferia dos meus olhos ver o chão, ver pessoas, não vejo detalhes, né? Mas ainda me permitem me localizar assim com tranquilidade. O cérebro, então, ele se reorganiza para se adaptar, né? Eu acho que sim. Deve existir uma plasticidade aí no nosso cérebro que ele percebe essas diferenças e vai te dando novos poderes, digamos assim. E outra coisa que eu acho interessante é que você vai realmente desenvolvendo os outros sentidos. É impressionante. A minha audição, por exemplo, ela é muito mais fina, muito mais apurada hoje do que era antes da minha perda de visão. Isso é interessante também. Sim. Eu acredito... Claro. Duas coisas que eu queria ressaltar. Primeiro, esse teste que a professora Renata explicou, minha percepção de luz é assim, eu só percebo no que seria o equivalente à visão central. É que como realmente minhas células da retina, os cônios, os bastonetes, eles não são nem um pouco desenvolvidos. Eu lembro até dos médicos, quando eu fui fazer o exame, eles comentavam que mal dava para distinguir onde uma célula, onde eles começavam, onde começava um agrupamento, onde terminava outro, que realmente minha retina não se formou. Eu tenho pontos de luminosidade somente, e é mais ou menos assim que eu enxergo essa luz. Mas ainda por cima eu tenho falhas, então eu tento explicar mais ou menos para as pessoas que a minha percepção visual é como se você fizesse esse exercício que a professora Renata explicou, enquanto você olha para um teatro de sombras, só que no plano do teatro de sombras tem um plano cartesiano pintado. É isso, assim, é o melhor que eu consegui até hoje explicar, porque eu realmente vejo linhas horizontais e verticais, que são as falhas da formação da retina nesse campo de visão bem pequeno que eu tenho, onde eu percebo somente luminosidade e sombras. Então, é mais ou menos isso. E outra coisa que eu queria comentar sobre isso que o professor Paulo falou, muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Especialmente, eu acho que existe um pouco essa mística, né? Eu que nasci com a deficiência visual, todos me perguntam, nossa, é verdade que você ouve mais? Eu tendo a acreditar que não é exatamente isso. Eu acho, como disse o professor Paulo, a gente acaba afinando os nossos sentidos. Então a gente dá atenção para coisas que as pessoas da escola não precisam disso. Isso não serve para nada. Não serve sentir que tá fazendo uma curva no ônibus, que é a curva de 90 graus que entra no terminal. Todo mundo tem a capacidade de perceber que o ônibus está fazendo uma curva, só que isso não serve para nada para elas, porque elas estão vendo o terminal, estão vendo a placa, estão vendo... Pra gente, não. Então, a gente aprende a usar esses recursos que nós percebemos, de certa forma, e fazer disso recursos de contato com o mundo, né? Com o mundo exterior, de certa forma. Vamos só apresentar a última convidada aqui, que é a professora Ana Paula Megiani. Ela é daqui da casa, né? Do Departamento de História, vice-diretora aqui da FEFELESH, está no final do mandato, né? Professora, tudo bem? Bom, muito obrigada a presença de todas e todos aqui. Obrigada, Paulo. Eu sou, então, a vice-diretora da faculdade até setembro, né? Também vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de estatura média, tenho 59 anos, olhos castanhos, pequenos, e o cabelo crespo, e hoje está preso num rabo de cavalo atrás. Então, essa experiência, né, de perda da visão, que é algo que eu vivo desde criança, progressivamente, com momentos de acerto e depois de alteração, né? Acerto eu digo no sentido correção, né? Porque a gente, primeiro, eu sou automíope, então... É isso que eu ia perguntar, o que é o seu eu hoje tenho também uma degeneração macular, a minha é úmida, decorrente da alta miopia. A degeneração macular ela pode ser provocada por várias causas, idade, diabetes, alta miopia, então existem as classificações, né? E o meu caso é a alta miopia. Tem 20 graus de miopia, e aí genética, né? Que eu herdei também da família do meu pai. Mas o meu olho, então, ele cresceu demais dentro,
e a retina estica muito, e aí ela começa a abrir pequenas fissuras e existem derrames internos no centro da minha retina. Esses derrames começaram a ocorrer quando eu estava terminando o doutorado. No segundo semestre do ano 2000, eu estava escrevendo o doutorado quando eu percebi os primeiros sinais, né? Então, eu já tinha usado óculos durante a vida infantil e início da adolescência, passei para as lentes de contato. Então, também, durante muito tempo da minha vida, eu usei lentes de contato. E desde os 42 anos eu parei de usar as lentes, porque aí essa relação entre a degeneração da mácula e as lentes de contato no meu olho dá uma incompatibilidade. Então eu voltei a usar óculos. Mas também, como eu sou automíope, os óculos eram muito grossos. E aí eu não me adaptei. Então eu fiz a cirurgia de catarata em 2011 e implantei as lentes no olho. Portanto, eu praticamente zerei a miopia no sentido de enxergar o olho do míope. Mas a degeneração da mácula continuou. Então, eu também tenho a alteração da visão central. Eu tenho uma mancha, assim, várias manchas, na verdade, na visão central. Eu também não tenho foco, mas, assim, só para explicar um pouquinho melhor em relação ao que o Marcelo e a Renata falaram, eu ainda vejo partes, por exemplo, da fisionomia. Então, quando eu vejo as pessoas, eu consigo ver um olho, a orelha, aí, de repente, eu consigo ver a boca, mas aí eu não vejo o olho. Então, eu encaixo, o meu olho ele vai encaixando as partes. Agora, a distância, por exemplo, eu também não dirijo mais, porque eu não vejo placa, eu não vejo a rua, mesmo assim, quando no final, estrada muito menos, e eu não consigo ler livros, as letras dos livros já não são possíveis. Então, quando a gente vai ler um livro, as letras elas embaralham, as linhas, uma entra no meio da outra, e aí eu já não consigo mais ler um livro com os olhos. Mas eu escuto os livros, o que também é conversando com o Paulo, a gente falou muito sobre essa possibilidade, não só das tecnologias tecnológica, mas antes existiam pessoas que liam para quem tinha deficiência visual e hoje os equipamentos leem para nós. Então, as teses, os documentos, tudo, os relatórios, tudo eu escuto. Então, a minha audição substituiu a minha visão também em grande medida em relação ao trabalho. E para terminar aqui, o professor, que ele já se apresentou, já participou ali do primeiro bloco. E, professor, o que é o seu problema? Como ele é adquirido também, né? Sim. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado aos presentes que estão aqui. Eu tenho degeneração macular seca há 5 anos, então eu sou um calouro na baixa visão, né? Mas uma baixa visão bem acentuada, eu não leio mais nada impresso a tinta, eu não consigo discernir um rosto, eu não, nada de fisionomia, né? E eu costumo dar de exemplo, se meu neto de 3 anos passar ao meu lado, se ele não falar nada, eu não reconheço que é ele. Então, uma baixa visão. E você imagina que eu fui dentista. Dá para acreditar uma coisa dessa? Clinicava, sim. Eu sou professor aqui na odontologia de turno completo. Então, eu faço 24 horas na universidade, 24 horas na minha clínica. Um pouquinho menos na minha clínica. E eu parei de clinicar 4, 5 anos atrás. Não é possível. Aquilo que a professora Ana Paula falou do detalhe, né? Realmente não tem como, né? Era um apaixonado, sou ainda um apaixonado pela clínica odontológica, mas hoje eu faço clínica odontológica de um outro jeito, né? Eu ajudo muito na parte de diagnóstico, que a gente vai ganhando uma coisa muito bonita com os anos, é a experiência, né? E isso não tem preço. Então, sou um calouro na baixa visão, mudei completamente a minha vida, trabalhava como dentista, como professor de biomateriais, apesar de continuar como professor de biomateriais, de 4 anos para cá eu trabalho com tecnologias assistivas. Quer dizer, tecnologia assistiva é tudo o que você pode fazer para auxiliar uma pessoa com deficiente.
Né? Então, tenho trabalhado nisso e vou dizer que eu estou muito feliz trabalhando com isso. Né? Você fala assim, puxa, mas você é feliz com esse programa? Não, é muito chato. Né? Eu me perco no metrô, né? Se você deixar eu andando um pouquinho nos prédios da odontologia, eu me perco, né? Mas não tem problema, porque tem sempre gente boa do meu lado, assim, passando, eu chamo, né? E costumo brincar com os alunos, olha, se passar do meu lado e eu não falar nada, puxe meu braço e fala que é você, né? E assim eu faço. Mas trabalho muito com tecnologia assistiva, esse é o meu... Eu não sei o porquê essa doença veio. Mas eu sei o para que ela veio. Tenho absoluta certeza. Te fez evoluir como ser humano. Me fez evoluir como ser humano. Eu acho que nós temos como ajudar uns aos outros. Isso é fundamental. Né? Ajudei como dentista durante muitos anos, cliniquei, etc. Fiz o meu melhor. E agora eu ajudo de um outro jeito, que eu acho até é mais interessante, é mais bonito, é mais recompensador. É lindo quando você ajuda uma pessoa com um determinado dispositivo de tecnologia assistiva e ela volta e fala, nossa, que interessante isso. Né? Nós estamos agora desenvolvendo no nosso departamento, com a ajuda de um professor e um técnico, um dispositivo para que qualquer pessoa, cega ou com baixa visão, volte a ler livros impressos a tinta. Nós estamos agora num processo de avaliação final. Vamos entrar com um pedido de patente. Por que patente? Para que empresas não explorem esse dispositivo. Nós não queremos ganhar um centavo com essa patente, mas nós queremos que a sociedade seja beneficiada. Né? E eu acho que vai ser muito legal, gente, porque está funcionando super bem esse dispositivo. Tenho lido muito. Depois vamos falar um pouquinho dele, então. Tá bom. E eu ia perguntar, o que mudou para você? Uma pergunta geral para todos, quem quiser responder primeiro. O que mudou na rotina de vocês? Todo mundo aqui é ligado à educação. O Marcelo já está na segunda graduação também, já está... No caso do Marcelo, como que a universidade que te acolheu? Como que é a sua vida aqui no dia a dia? Vamos lá. Diferentemente das outras pessoas da mesa, eu não tenho referencial de antes, né? Eu já fui alfabetizado assim, fui alfabetizado direto no Braille. Tentou-se por um momento, porque como eu disse, como eu não tenho um diagnóstico fechado, eu não tinha muita clareza de quanto eu via, o que eu via, o que era possível. Então, no primeiro momento, tentou-se com letras... eu enxergava mais quando eu era menor. Depois eu perdi, então eu já distingui cores, coisa que hoje eu não consigo distinguir mais. Mas de toda forma, sempre minha visão foi pouca e meu campo visual muito pequeno. Então precisava ser, mesmo quando eu tinha um pouco mais de visão, eram letras feitas com um traço muito grosso e eu conseguia aprender apenas um pouquinho em cada visualização. Então, porque as pessoas podem não perceber, quem enxerga às vezes nem se dá conta disso, mas o campo visual é muito amplo. Eu, inclusive, achei chocante quando eu descobri quão amplo é, né? Porque eu estava vendo um podcast, enfim, o moço tinha também deficiência visual, ele descobriu muito depois, mas ele tinha a visão central perfeita, então levou muito tempo para ele descobrir. E aí um dia ele perguntou para a namorada dele quanto que uma pessoa que não tinha uma deficiência enxergava, e ela fez uma foto panorâmica, né? Ele, como tem visão central, me mostrou para ele, falou, a gente enxerga isso aqui. Falou, nossa, você enxerga 180 graus? Ela falou assim. Falou, gente, eu nunca imaginei isso. E para mim também foi uma meio chocante, tipo, caramba, as pessoas enxergam 180 graus praticamente, sem contar a questão do acima e abaixo, né? Então... Isso realmente foi uma informação muito chocante para mim. Nossa, então, como eu disse, eu não tenho esse parâmetro de comparação. Então, minha alfabetização foi no Braille. Quando eu comecei a alfabetização, lá no comecinho dos anos 2000, os programas leitores de tela, os programas para computador ainda eram muito incipientes. E pouca gente sabia usar, inclusive. Então, eu só fui começar a trabalhar com o computador quando eu estava no nono ano. Eu estava no nono ano, comecei a trabalhar com computador na escola mesmo, fazer as matérias, exceto matemática. A matemática eu nunca me adaptei fazendo computador. Matemática para mim sempre foi uma coisa muito relacional. Eu tinha que ter o número ali na minha mão, lendo ali, para fazer assim, de outro jeito não funciona.
Agora, para as outras matérias, eu passei a usar o computador, quando nós estamos no 9º ano. É melhor? O que é mais fácil? O computador, a mão? Como que é a... Eu nunca fui fluente em ler braille. Quando eu comecei na alfabetização, é muito difícil conseguir livros em braille, porque as editoras não fazem e outras pessoas não podem fazer por questões de direitos autorais, né? E mesmo porque o braille é muito volumoso. O braille é muito, muito, muito volumoso. Então, assim, um livro de 300 páginas a tinta, se você for imprimir em braille, ele vai dar provavelmente uns 10 volumes grossos, assim... Como é que eu posso explicar? É volumosos mesmo, sim, são centenas e centenas de páginas. Sim. Imagino que seja caro, Harry Potter, por exemplo, né, tomando esse clássico do pessoal da juventude aí, em braille você precisa de 5, 6 volumes iguais àquilo, ou mais. Maior, porque a folha de impressora ela é maior do que a folha... Ela é mais espessa, o papel é mais espesso. E de tamanho maior também. Então, também. O braille... Deve ser caro, né? Imagina. É caro, em poucos lugares fazem. Eu lembro minhas apostilinhas do Estado, quem estudou no Estado, quem foi na Escola do Estado de São Paulo lembra do Caderno do Aluno, né, que era uma apostilinha, a gente era um livro enorme, assim, grosso e grande, que a folha de impressora é maior que a sulfite A4. Ela é quase o tamanho de uma sulfite A3. Então, era um livro muito grosso. Acho que a grossura equivale mais ou menos a um livro de, sei lá, 800, 900 páginas. Assim. É isso mesmo. Então... Assim, é muito... chega a ser inviável, assim. Não tem como você transportar isso. Para armazenar é difícil, porque depende do jeito que você armazena. Se ficar com alguma coisa em cima, ele pode amassar o braille e prejudicar o relevo. Nossa, então, é realmente uma questão muito complexa. Então, o braille é fundamental para certas coisas. A professora Maria Célia, que é uma das organizadoras aqui, ela é da linguística, ela conhece bem isso. Eu, quando ingressei na Letras, nós temos uma disciplina de fundamentos de linguística, elementos de linguística, no ciclo básico. E uma das primeiras coisas que a gente aprende é fazer transcrição fonética e fonológica, que acredito que muitas pessoas já usaram dicionários de língua estrangeira, já viram que existe lá a indicação fonológica, que é aquela indicação fonológica que existe nos dicionários, que é uma tentativa de transcrição da pronúncia. E é uma das primeiras coisas que nós aprendemos. E quando eu cheguei, eu falei, gente, como é que nós vamos fazer isso? Porque o leitor de tela, obviamente, não reconhece esses sinais, mesmo porque eles não tem como fazer a leitura, né? Não tem um nome em específico, só se fosse o próprio som, mas é muito difícil. A máquina até pode articular um som por si mesmo, de uma consoante, por exemplo, só que para os nossos ouvidos é praticamente irreconhecível. Né? Então, aí eu tive que retomar o braille. Aí eu tive que fazer as tabelas de transcrição fonética e fonológica. Fomos pesquisar, a professora Olga me ajudou a encontrar o IPA, né, que é o International Phonetic Alphabet. Eles já têm indicação do braille, como é que seria, ele já tem esse sistema. Nós escrevemos, passamos para o braille mesmo, chegamos no computador, que ele estava desenhado no computador, né, enfim, mostrando como seriam os sinais. Eu e minha mãe montamos as tabelas a partir da máquina braille. Foi realmente uma atividade muito trabalhosa. Mas, assim, para essas coisas é incontornável o braille. Mas para a leitura, por exemplo, o computador ajuda muito, muito, muito. Eu leio muito, embora eu não tenha fluência no braille. Minha leitura do braille ela não é fluente até hoje. Mas eu leio muito no computador. Eu escuto os livros também, como disse a professora Ana. Eu escuto os livros desde o tempo do ensino médio, descobri essa maravilha. E minha educação foi um pouco assim, mas a grande questão é que eu dei muita sorte de ter pessoas que achavam que eu valia a pena, porque se não fosse isso, nós, de certa forma, esse eu acho que é o maior problema, a questão da deficiência deve ser discutida nessa chave, que nós ainda tratamos muito na questão, nós dependemos do arbítrio das pessoas, tipo, se elas acham que vale a pena se dispor a tentar encontrar um jeito de fazer, elas fazem, mas como não existe nada pronto, né, não tem como, não tem como fazer ainda muitas coisas. Matemática, por exemplo, eu dei muita sorte de uma professora extraordinária que ela realmente se dedicou, ela mesma adaptou gráficos de barra gráficos de barras, desde gráficos mais simples até gráficos mais complexos, gráficos de função de segundo grau, por exemplo, que eu lembro que nós fizemos, ela foi lá em casa no feriado fazer isso, né? Quer dizer,
certa forma, se ensinar é a função dela, ir na casa de alguém no feriado não é a função dela, sabe? Ela não tá ganhando pra isso. Então, mas ela foi. E por um lado é muito lindo, realmente, só que por outro lado é triste também, porque se não fosse ela, se fosse outra pessoa, não teria aprendido, sabe? É muito fácil, que as pessoas falam a questão, né, que minha mãe sempre esteve junto, sempre me ajudou, mas que legal, você tem sua mãe. Sim, é muito legal, só que e se ela não pudesse? E se, sei lá, se, né, enfim, qualquer razão, ela tivesse que trabalhar fora, minha mãe teve que parar de trabalhar fora por minha causa. Eu, quando comecei a alfabetização, fazia acompanhamento no Lar Amara, que é na Barra Funda. Eu sou de São Bernardo do Campo. Então, nós gastávamos um dia inteiro nisso. Às vezes 2 dias, dependendo do ano. Chega a ficar 2 dias. Eu perdi a escola quando eu estava no pré. Isso ainda foi possível. Depois, quando eu comecei o ensino fundamental, já não era mais possível. E ela teve que parar de trabalhar fora por causa disso. Se ela não tivesse essa possibilidade, e como é que seria? Então... eu acredito que acaba sendo conveniente essa coisa de, não, mas olha só, a família ajuda, a família tem que ajudar. A família tem que ajudar até um certo ponto, mesmo que se cobra de uma pessoa que enxerga, da família de uma pessoa que enxerga. A sociedade. Exato, é uma questão coletiva, é uma questão de construção coletiva. Não adianta ser assim. Se você transferir para o âmbito individual, vai ficar sempre dependendo da arbitrariedade de quem enxerga, né? Então, assim, é isso que eu tenho a dizer sobre a educação. E com a universidade não foi diferente. Logo que eu ingressei, meu primeiro problema no curso de Ciências Sociais, curso de Letras a gente lê muito, mas de Ciências Sociais a gente lê muito mais. O primeiro problema que eu tive foi com os textos. Porque o leitor de tela, ele lê PDFs que são PDFs de verdade, livros digitais de verdade. PDFs acessíveis, né, exato. Marcelo? Quando eles são livros digitais. Exato. Quando você escaneia o livro, ele vai como foto, ele é salvo como foto. O leitor de tela não consegue identificar que aquilo é um texto. E no começo eu não sabia o que fazer com isso. Nas minhas primeiras aulas, no primeiro semestre de Ciências Sociais, eu realmente não sabia o que fazer. Depois fui descobri uma monitora de uma disciplina que me falou do OCR. E aí você passa pelo OCR, né, que é o conversor óptico do Adobe, que ele faz a conversão. Só que ele faz a conversão como é possível, né? Então, muitas vezes tem partes que ficam com falhas. E aí minha mãe ainda corrige o texto antes de ler para ele ficar legível, que tem algumas partes, depende do modo que foi digitalizado e, enfim, sei lá, depende da vontade da máquina também. A conversão fica toda complicada. E vocês... Isso, pode falar. Isso eu acho interessante, né? Por exemplo, uma coisa pequenina que poderia nos ajudar, nós, pessoas com baixa visão e cegos, que os PDFs fossem todos PDFs acessíveis. Sim. E sabe qual é a diferença, gente, de fazer um PDF normal e um acessível? No Word, quando você vai fazer a conversão, você coloca lá PDF acessível. Né? Então, veja, é um clique. É um clique. É uma coisa simples. E isso que fala o Marcelo é muito importante. Né? A sociedade não está preparada. Enquanto o Marcelo tem a dona Sônia aqui, ajuda, a sociedade escorrega o ombro, né? E eu acho que tem que haver, e são muitas vezes pequenas ações, né? Então vamos fazer assim, ó, aqui na Universidade de São Paulo, todo PDF tem que ser um PDF acessível. Qual a diferença? Vai lá em PDF acessível. Vocês veem uma mudança nos últimos anos? Vocês estão encontrando mais PDFs acessíveis, por exemplo, nesse caso específico? Eu acho que nós encontramos mais ferramentas. Nós encontramos anjos acessíveis. Eu tenho um anjo acessível aqui na FEFELESH, que é a Imaculada, da biblioteca. Ela faz o escaneamento dos textos para mim, que as pessoas com deficiência visual têm acesso legal a textos escaneados de cabo a rabo. Então eu tenho a Imaculada, um dos anjos é a Imaculada, que escaneia, por exemplo, vou pegar um Dostoiévski, ela escaneia para mim o Dostoiévski e não é nem um PDF, aí já é uma coisa um pouquinho diferente, que é um formato EPUB 3, que é muito mais interessante. Então nós temos anjos. A tecnologia está aí, ela ajuda muito, está presente, mas que eu penso que a diferença é que nem todo mundo conhece e deveria conhecer. Né? Uma vez eu levei um sabão numa biblioteca aqui dentro da universidade, dizendo que eu não poderia fazer o escaneamento daquela obra porque era ilegal. Eu já passei por isso também. Então, isso é o fim da picada.
Quer dizer, Não não vamos dizer qual foi a biblioteca. Aconteceu comigo. E foi assim uma coisa muito triste, porque a bibliotecária é no meio da biblioteca. Imagina um professor com mais de 30 anos de universidade levar um sabão, né, no meio da biblioteca, todo mundo escutando. Isso é ilegal, o senhor pode ir preso. Nós não vamos fazer porque a gente não quer ir preso. Eu falei, gente, mas isso é da lei. A lei brasileira de inclusão prevê isto. Uma questão que eu acho interessante, que eu aprendi também, eu não sabia, porque ser míope é maioria. Então, como, né, na minha casa todas as pessoas têm miopia. Então a gente sempre teve óculos e tudo mais. Quando eu parei de ler, eu também não me entendia como baixa visão ainda. E aí essa experiência de você perceber que todos estamos no mesmo lugar, vamos dizer assim, né? Veja só, a troca de experiências aqui, a gente está falando de ler. Todos nós lemos, nenhum de nós consegue ler os livros. Apesar das diferenças de quem tem somente a deficiência na visão central, quem só enxerga as linhas e as luzes, né? Cada um de nós tem uma característica diferente, mas nenhum de nós consegue ler. Então, isso é tão necessário, inclusive o equipamento, porque ele é caríssimo. Os tablets, eles são caros, né? Então, quer dizer, isso também é uma coisa que a universidade tem que nos E veja, professora, permitir. poderiam nos ajudar? Olha, façam os PDFs acessíveis. Não quer fazer o EPUB? Tudo bem. Eu acho que a questão do que falta... Porque geralmente esses PDFs que nós conseguimos acessíveis são os PDFs que a gente consegue nos sites ilegais russos e assim vai. Então, assim, o que falta é ter uma legislação clara sobre como a gente pode acessar esses PDFs. Mas isso eu acho que não tem... existe a questão, tá? A gente tem o direito, só que como que vai fazer? Não existe uma regulamentação. Não Marcelo, existe, Marcelo. Existe. Aí eu vou discordar de você. Existe a legislação. O que não há é a consciência das pessoas que essa legislação está presente. Inclusive, eu não sei como é que funciona a questão para ter acesso, por exemplo, a um livro que foi recém-editado. Qualquer texto. Como é que eu posso fazer? Eu, particularmente, não sei como fazer isso. Qualquer texto, você como pessoa com deficiência visual tem acesso legal a todo o texto. De A a Z, da primeira, da portada até a última linha, né? Então nós temos. O que eu acho que existe é um desconhecimento, até por parte de bibliotecários, que isto aí está posto, né? Então, se não fosse os anjos, como a mãe do Marcelo, que é um anjo, tá certo? Na vida dele, que lê para eles, o anjo da Imaculada que faz esses escaneamentos para mim. Não, isso deveria ser o normal, e todo mundo tem que conhecer, né? E a professora Renata, na área de farmácia, você teve essa dificuldade que eles têm também? Imagino que sim, né? Então, além do grande problema da leitura, que eles já trouxeram aqui, né, que a gente usa os leitores de tela, eu sou de uma área que tem uma parte de experimentação, de trabalho de bancada, né? Então eu vou lá, eu faço experimentos com a minha mão. Minha mão e minha visão são muito importantes. E isso eu perdi. Essa capacidade eu não tenho mais. Então eu não consigo mais fazer um trabalho de bancada. Eu não consigo fazer um experimento. E consequentemente, se eu pego um estudante novo, por exemplo, um aluno de pós-graduação para orientar, eu não consigo treinar esse estudante na bancada. Então, em função disso, eu estou tentando me reinventar. O que eu posso fazer, continuar contribuindo para essa sociedade que não envolva mais esse trabalho de bancada? E foi aí que eu comecei, foi até por esse motivo que eu acabei conhecendo o professor Paulo Capel, porque eu estou tentando desenvolver materiais voltados a pessoas com baixa visão, dentro da minha própria universidade. Por quê? Porque eu não consigo mais fazer o experimento. Mas dois pontos que eu acho que é importante trazer aqui, que eu gostaria de levantar, se vocês me permitem. Claro. O primeiro deles é ser portador de deficiência também me fez mudar como professora.
dentro da sala de aula. E eu acho que isso que é bacana, né? Então, porque antigamente eu dava aula e eu estava lá andando na sala, eu conseguia olhar o rosto dos estudantes e ter um feedback daqueles estudantes. Eu estou falando, mas eu estou percebendo o meu redor. Estou vendo o meu redor. E isso eu perdi. Eu não tenho mais. Então, como que eu consigo manter uma comunicação com o estudante em sala de aula? Como eu consigo ter um retorno desse estudante na sala de aula quando eu não enxergo mais esse estudante? E não é só isso, Paulo. Eu sou uma professora que dou aula de parasitologia, então eu preparo muitos slides, né? Porque tem imagens que eu quero mostrar para esses estudantes. E agora, imagina só, eu vou dar uma aula que eu não enxergo os meus slides. Como que é isso? Como que é isso? Esse conteúdo tem que estar muito consolidado dentro de mim, primeiro. E eu tive, de uma certa maneira, eu até brinco que eu falo que fiz faculdade de artes cênicas. Eu não fiz. Mas, na verdade, eu estou tendo que desenvolver outras habilidades dentro da sala de aula para conseguir transmitir aquele conteúdo que eu mesmo não estou enxergando naquele slide que está lá atrás de mim. E aí é interessante, porque meus slides... Eu sempre fui muito visual. Eu também. E os meus slides sempre tiveram muito desenho. Muito desenho. Meus slides têm poucos textos. Mas imagina também, eu tenho que agora descrever uma imagem que eu não enxergo direito e eu tenho um texto que eu não consigo ler. E aí acontece uma coisa que aí eu acho que é uma coisa que também tem me chamado muita atenção por parte dos estudantes, né? E aí vai um pouco do contexto da sociedade em relação à pessoa portadora de deficiência, né? Quando eu vejo que eu tenho um slide que tem texto e eu não consigo ler, eu falo para os meus estudantes, quem pode ler o slide para mim? Mas é interessante que acontece de algum estudante se candidatar, mas na maioria das vezes as pessoas não falam que querem ler o slide. Aí eu falo, gente, olha, mas eu sou pessoa que eu não consigo ler. E agora, alguém está disposto a me ajudar a ler? Aí aparece. Mas isso também, o segundo ponto que eu queria trazer é o que a gente vive no nosso dia a dia, no cotidiano. Como a nossa sociedade não percebe as dificuldades. E eu também não percebia quando eu não tinha. Né? E talvez se eu tivesse no lugar dos videntes, eu fizesse a mesma coisa. Por exemplo, uma coisa muito simples. Eu não dirijo mais como professora Ana Paula. Eu pego o ônibus. Eu consigo ler o nome do ônibus? Não, de jeito nenhum. Claro nós não lemos mais. A chapa do carro do Uber. Não, a gente vai guessing, né? Como vocês fazem? Pois é, então você tem que contar com a solidariedade. Mas aí vem, você chega para a pessoa, eu chego no ponto de ônibus, eu falo, boa tarde, bom dia, eu sou pessoa com baixa visão. Mas no passado eu não fazia isso, eu chegava assim, bom dia, você pode me ajudar a ler o nome do ônibus? E aí você ouve as coisas mais variadas. Por exemplo, não sabe ler? Ou, precisa ir no oftalmologista. E assim, o meu problema não... Porque eu uso óculos, vocês estão vendo aqui, eu estou de óculos. Mas não é por causa do óculos. É muito interessante. Você sabe que eu ando muito de metrô, né? E eu preciso de ajuda dentro do metrô. E muitas vezes eu falo, olha, me identifico como pessoa com baixa visão e eu preciso de ajuda. Eu preciso ir para tal estação. Tá bom. O senhor está vendo aquele moço de azul? Não, eu não estou vendo. Não, olha o mais interessante agora. Não, eu não estou vendo. Então, aquele moço de azul pode lhe ajudar. Eu não estou vendo o moço de azul. Isso aconteceu comigo mais de uma vez. Aí uma vez, uma pessoa que estava passando ao lado falou assim, senhor, eu levo o senhor até a pessoa que está de azul, né? Ao funcionário lá, na época era azul, do metrô. É uma coisa muito louca. É uma coisa assim... Veja, pessoas treinadas para fazer um determinado trabalho. E eu ainda acho treinar o pessoal do metrô ainda olha, o pessoal do metrô é muito bom. É muito bom. Eu sou de São Bernardo e eu pego geralmente o trólebus. E uma vez meu celular tinha descarregado e eu não sabia como é que eu ia fazer para avisar em casa que eu tava indo. E aí eu saí e fiz uma coisa que era quase um trabalho de arqueologia, né? Procurando onde tinha um telefone público, né? E aí eu perguntei no terminal do trólebus, tem algum telefone público por aqui? Aí o funcionário que estava me levando, ele estava me guiando, tá? Eu tava com a mão no ombro dele.
Ele teve o genial insight de, primeiramente, quase acertou minha cara, lá, na plataforma A tem um, e me levou pro trolebus. Eu fiquei tipo, ponto 1. Lá, na plataforma A tem um legal. E ponto 2, você realmente achou que eu perguntei só pra saber que eu não queria ir até ele, que eu queria andar no trolebus? Então, assim, umas coisas que são completamente incompreensíveis. É muito louco. E é muito interessante porque nós somos, né? Isso a ciência já definiu, já mostrou, já demonstrou. Nós somos 80-20. Nós somos 80% visão e 20% os outros sentidos. Sim. Então, tá tão enraizada nas pessoas videntes, esses 80, que fica difícil elas entrarem na nossa, como diz a molecada hoje em dia, né? Na nossa vibe. Né? É difícil, não, tá ali, é que nem o Marcelo falou, tem ali, ó, o orelhão ali, não, eu não tô vendo. Não, vocês relataram aqui coisas que eu nem imaginava que lembrei de mais uma que coisa, poderia passar. Quando a Renata estava falando, bom, eu sou professora desde o dia que eu me formei, na verdade eu já era professora antes, porque eu dava aula de piano desde os 15 anos, mas depois virei professora de história com 21 anos, né, e eu sempre corrigi prova manuscrita. Sempre, inclusive na universidade. Eu sempre dei um trabalho final mais elaborado, em que o aluno entregava impresso, agora eles entregam PDF, mas no meio do semestre eu sempre dava uma prova manuscrita, que eu não consigo mais ler, eu não consigo ler as letras mais, das provas manuscritas. E aí você não tem como usar o leitor do computador para a prova manuscrita. Mas tudo bem, né? E passei a usar só o PDF, então eu escuto as provas, faço os comentários, etc. Mas agora a inteligência artificial, os textos impressos estão começando impressos não, os PDFs, né, digitados, estão começando a ter o problema de, bom, foi o aluno que fez ou ele usou a inteligência artificial, né? O ChatGPT, etc. Então, agora a gente tem outro problema de novo, quer dizer, eu preciso agora identificar se é ou se não é. E eu trabalho, além disso, com manuscritos dos séculos XV, XVI, XVII. Né? Aí não ou tem seja, o que fazer. A minha documentação, que eu lia, né, ia lá para o arquivo e lia a documentação no suporte loco, original, né? Agora não, eu tenho também que escanear, ampliar no computador bem grande e demora muito. Então, às vezes, eu contrato alguém para poder fazer a transcrição. Porque eu não consigo mais ler as fontes originais, né? Porque o manuscrito, para a gente, é impossível. Acho que foi muito enriquecedor aqui, os relatos, né? E para encerrar, gente, o projeto aqui da professora Maria Célia, do professor Paulo também, como vocês já conheciam ele? Como que ele pode ajudar vocês e outras pessoas com deficiência visual? Eu conheci o projeto... Eu conheci 2 vezes o projeto, digamos assim. Porque quem, pela primeira vez, intermediou entre eu e a professora Maria Célia foi o professor Paulo. Eu conheci o professor Paulo já tem algum tempo, por intermédio do pessoal da biblioteca. Ele chegou até mim e nós já conversávamos sobre outras questões. E ele me disse que eu tinha que conhecer a professora Maria Célia, me pôs em contato com ela. Nós conversamos um pouco, só que sempre ficou naquilo, vamos marcar, a gente vai combinar. Um dia a gente combina, agora não posso, então vamos ver depois. E não marcamos. Depois, um tempo depois, um colega meu de curso entrou em contato comigo perguntando se eu aceitava participar de uma pesquisa. Eu falei, aceito, lógico. E aí eu encontrei com ele e estávamos conversando. Ele falou, minha orientadora trabalha lá no Instituto de Estudos Avançados. Aí eu falei, ele dá letras, Estudos Avançados, será? Mas por que essa orientadora? Ele falou, professora Maria Célia. Eu falei, nossa, professora que eu deveria conhecer. Aí eu já aproveitei e respondi a pesquisa dele e já conheci a professora também nesse dia. Aí ela me contou sobre o projeto, me explicou um pouco como é que funciona e tudo. E ela até tinha me convidado para participar, mas como eu já estou num outro estágio, um outro projeto que também envolve o professor Paulo, envolve tecnologia assistiva na Universidade de São Paulo, então eu não pude, por enquanto, participar com ela. Mas eu conheci assim, nós conversamos bastante, e o que eu acredito que isso pode influenciar, talvez seja
Bom, primeiramente porque é fascinante, né? Isso já é muito legal. Eu acho terrível ter que justificar por que vai ser útil se fazer uma pesquisa. Gente, uma pesquisa é uma pesquisa para começo de história. Ela é algo muito interessante de ver. Isso realmente vai contribuir para compreendermos como é que o cérebro funciona, né? Como que certas questões que nós não temos muita noção, tipo a plasticidade do cérebro, como que isso funciona na prática. E também eu acredito que isso pode servir como base para a gente entender melhor como funciona a cognição de uma pessoa que não enxerga. Para nós podermos... aquilo que eu falei sobre as aulas de matemática. Talvez, porque todo mundo com quem eu converso de matemática fala que matemática é uma coisa muito visual. Especialmente a parte de geometria, gráficos, é muito visual. E tanto que nós, né, pessoas com deficiência, geralmente temos dificuldade em matemática. E mesmo pelas pessoas do mundo assistivo, nós somos gentilmente conduzidos para fazer direito, porque tem mais chance de ganhar dinheiro do que nas humanidades e não vai dar trabalho como fazendo engenharia ou medicina. Então vai fazer direito. Não, é isso, é literalmente isso. Você tem razão. Nós somos gentilmente conduzidos para ter vontade de fazer direito. Você tem razão. Então eu acredito que esse projeto vai poder ajudar a gente a entender melhor como funciona essa cognição e o que nós podemos fazer para suprir esses problemas. E tanto envolvendo a matemática de ciclo básico, quanto envolvendo a matemática de ensino superior. Quanto envolvendo outras áreas do conhecimento, como que nós podemos gerar pelo menos algo. Uma compreensão. Uma compreensão mesmo para a gente poder criar coisas para ajudar nesse ensino, compreendendo como é que funciona a cognição de uma pessoa que não enxerga. Perfeito. Quem quer falar? Acho que as explicações do Marcelo são mais do que... eu ia perguntar ao professor qual a nota dele. O Marcelo é um moleque bom. Ele fala tão bem. Ele faz estágio lá na STI com a gente, um projeto que está contemplando a acessibilidade das pessoas. O Marcelo é um moleque especial. Eu conheci o projeto como vice-diretora, não conhecia antes. Em alguma reunião que a gente teve para discutir verba, sei lá, né, diárias, evento, essas coisas, e aí a Maria Célia apresentou, a gente se conheceu também. E eu estou lembrando aqui que na minha graduação eu tinha um colega que era também cego, totalmente deficiente visual. Ele era mecânico de automóveis, ele fazia história e consertava automóveis também pelo barulho dos carros. É uma coisa muito forte também na minha vida, no sentido de ter conhecido alguém e ter compartilhado a sala de aula com ele. Chamava Pedro. Não sei mais notícia dele. E tive uma aluna maravilhosa, Manuela, maravilhosa também. Pessoa que era... Ela e a mãe vinham junto para a aula e ela anotava tudo no computador. Eu aprendi muito com a Manuela também na graduação de História. Sim. É interessante, professora, que quando a gente ajuda, eu acho que a gente é muito ajudado. Não é? Isso que a senhora está colocando, eu acho isso fantástico. É um privilégio. E a professora Renata foi trazida aqui pelo professor, né? Na verdade, eu acabei tomando conhecimento do projeto da primeira parte desse programa. E até então eu não conhecia e fiquei muito impressionada. Sim. E eu queria que, Renata, você falasse um pouquinho do projeto que você tem com o Fábio. Puxa! Uma coisinha rápida. Eu acho tão bonito, sabe? Fala um pouquinho, por favor. Desculpa eu quebrar o script aqui, mas fala um pouquinho. Eu tenho um colega que foi meu contemporâneo de pós-graduação aqui no Instituto de Química, o professor Fábio Siviero, e ele teve a ideia brilhante, assim, de a partir de imagens de microscopia eletrônica, de transmissão, criar um laminário tridimensional. Então, o que seria isso? Porque nas aulas de biologia, anatomia, biologia celular, a gente vê células, tecidos, isso é algo totalmente visual, né? Como que você vai transmitir isso? Como que eu vou transmitir essa informação sobre a organização de um tecido para uma pessoa que nunca viu uma imagem? E aí o Fábio teve a ideia, que de novo eu falo que eu achei que é uma ideia genial, né? De pegar essas imagens
escanear e imprimir essas imagens num formato tridimensional em alto relevo para que elas sejam táteis. E isso virou a ideia, então, de um laminário tátil. Nossa, que legal. Então, é um projeto que eu tive o prazer de fazer parceria com o professor Fábio Siviero, aqui do Instituto do ICB, aqui da USP, e tem também a colaboração do Guilherme Marçom, aqui do Instituto de Química. E a gente está tentando emplacar esse projeto aí para conseguir financiamento, para conseguir desenvolver esse laminário. E esse laminário poderia abarcar várias áreas do conhecimento que tem essa parte visual muito importante. Por exemplo, eu dou aula de parasitologia, como eu falei, na Unifesp. A gente estuda dos parasitas. Como que você descreve uma estrutura microscópica, um parasita, para uma pessoa que nunca viu? Isso seria fascinante se a gente tivesse esse laminário. Eu vou imprimir em alto relevo aquele parasita para a pessoa possa tocar e construir essa imagem na cabeça dela, né? Então, esse é um projeto que a gente está tentando pôr aí para caminhar. Estamos atrás de verba, mas que eu acho, assim... E os parasitas de pelúcia? Obrigada, Paulo. Então, de novo, como professora de parasitologia, eu me identifiquei muito com a professora Ana Paula aqui, porque eu não consigo fazer uma avaliação mais com material manuscrito, né? Eu não enxergo o que um estudante lê. E eu estou perdendo a capacidade também de identificar cores. As cores vão ficando mais apagadas, né, por causa da distrofia. Então, imagina os alunos que escrevem com canetas de cores diferentes. Impossível a gente fazer isso. Então, eu tenho que me reinventar nas avaliações. E aí eu tive uma ideia, um semestre aí, de pedir para os estudantes tentarem recriar modelos tridimensionais daqueles parasitas que eles viram comigo em sala de aula. Então, eu dei para eles a liberdade de eles poderem escolherem o material com que eles queriam trabalhar, né? Mas o que eu pedi é que esses parasitas fossem táteis e tivessem diferentes texturas. E aí o professor Paulo falou agora há pouco do jogo da bola com guiso. Então, eu falei, tentem colocar som nesse material que vocês vão produzir, né? Eu tenho um guiso, ou você aperta um tecido que faz barulho. Por quê? Porque a parasitologia é um estudo, uma área que é muito descritiva. Então, como transformar essa informação, essa descrição em algo tátil? E aí eu fui muito positivamente surpreendida por esses estudantes, foram maravilhosos, que me trouxeram assim, os modelos mais variados de parasitas dentro da sala de aula. E aí aconteceu uma coisa que foi muito bacana e que me motivou a continuar esse projeto. Porque, assim, os alunos gostavam de parasitologia, mas eu percebi que não era uma disciplina que eles amavam. Mas quando eu fiz essa avaliação, no dia da avaliação eu pedi para eles apresentarem os seus modelos, né? E a gente tocava os modelos e passava de mão em mão na sala de aula. E aí aconteceu uma coisa bacana. Os alunos estavam tão felizes numa prova, porque era uma avaliação. Então eu vi alunos sorridentes na sala de aula fazendo uma avaliação. E os alunos no final, que aí eu percebi como eu consegui tocar esses alunos, uma estudante veio falar para mim e falou assim, nossa, professora, eu conversei com a minha mãe sobre a sua avaliação, e ela falou assim, que nunca tinha pensado numa avaliação desse tipo, que bacana. Ai, professora, posso tirar uma foto com você para mostrar para minha mãe? Aí, de repente, eu me vi tirando foto, eu abraçada com a estudante, segurando uma tênia de pelúcia. Bom, e aí essa ideia, eu percebi que eu consegui tocar um pouquinho esses estudantes, e aí, em função disso, eu escrevi uma ementa de uma disciplina nova, um curso novo que seria oferecida dentro da universidade como optativa, não é uma disciplina obrigatória, que eu gostaria de fazer em parceria com a Faculdade de Educação, né, com o pessoal de educação, para a gente conseguir desenvolver materiais para o ensino de biologia que fossem táteis, que despertasse isso nesses estudantes. Que ótimo. Eu tenho que dizer que eu gostaria muito, inclusive, até de conversar mais com vocês sobre isso, que quando eu fui para licenciatura, aí eu comecei a pensar no outro lado. Legal, eu até agora me preocupei com como que eu ia aprender. E agora, dar aula. Como eu ensino. Como eu ensino, exato. Com eu que não enxergo, ensino para pessoas que enxergam. Eu não tive experiência ainda de assumir uma sala de aula, não mais porque meus estágios foram durante a pandemia. Então, eu só fiz estágio presencial no ensino híbrido. Era uma bizarrice, meu professor dentro de uma sala de aula, muitas vezes vazia, dando aula pro computador, mas enfim. Também foi uma experiência única, que eu acredito que poucos viveram e espero que nunca mais tenhamos que viver.
Mas eu fico pensando muito isso. E aí, como fazer? Né? É uma questão que eu tenho, eu não sei, eu nunca fiz. E eu vou te dizer uma coisa, numa sala de Marcelo. aula. Uma coisa que a Renata falou para mim, que ela não contou agora. Esses alunos que desenvolveram esses modelos aprenderam muito mais do que os alunos, vou chamar assim, com o curso convencional. Estou errado, Renata? Não, acho que de jeito nenhum, porque eles se debruçaram. Eles tiveram que estudar aquele parasita. Criar um modelo tem que... O mais importante, a gente tiveram... Talvez eles tenham se focado num único parasita, mas naquele parasita eu sei que eles refletiram sobre aquele parasita. Naquele momento que eles estavam transformando aquela imagem em algo... Aprenderam, né? Eu acho. Acho que fez toda a diferença, sim. Por Marcelo, como futuro professor, essa mesa aqui é uma mina de ouro para você. Tá bom, então é isso aí. Agradecer a presença de todos. Acho que ficou bem claro as experiências. Foi um episódio bem forte aqui, né? Para quem é vidente está assistindo o episódio, eu acho que é muito rico, né? O que foi conversado aqui hoje. E é isso. A gente fica por aqui. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.